E esta quarta-feira também marcará o fim do mandato de 22 senadores. Alguns deles até tentaram a reeleição. Durante as eleições de outubro do ano passado, 13 congressistas tentaram manter uma cadeira na casa, mas apenas 5 conseguiram. Entre os nomes que sairão do Senado estão velhos conhecidos da política, como Álvaro Dias, José Serra, Fernando Collor, Cátia Abreu, Lazier Martins, Regufe e Tasso Gereissati. Alexandre Silveira, Simone Tebet e Jean Paul Prates também deixaram a casa, mas assumiram ministérios no governo federal. Abra esse giro com você, Zé. Qual a expectativa por aí? Teremos mudanças muito significativas nessa composição do Senado? Muito se falou, depois da eleição, sobre um Congresso mais conservador que teria saído das urnas. Na prática, será que teremos mudanças muito significativas também, Zé? Geralmente, a mudança no Congresso, ela fica em quase 50%, ali na faixa de 49%, na legislatura passada chegou a 52%, Mas acontece que essa mudança é apenas nominal e não no conceito, conceitual. Porque vem filhos de senadores, de deputados, ou seja, a continuidade da política, vem senadores que eram deputados ou que já eram políticos, Então não há uma grande transformação. Só que desta vez a transformação é muito grande. A gente vê exatamente nesses nomes, Além do Alexandre Silveira, que será já é ministro dos Transportes, e ele era suplente de Anastasia em Minas Gerais e deixa o Senado Federal. Então há uma mudança substancial, principalmente no Senado Federal. Há eleição de novos na Câmara dos Deputados, mas a grande mudança esperada, a expectativa do posicionamento desses novos senadores é muito grande, Então a gente tem uma expectativa de que haverá uma mudança de hábitos ali do Senado Federal. Na Câmara dos Deputados também houve mudança, mas há uma certa normalidade na linha de eleição. Eu queria voltar aqui, só um detalhe aqui, no comentário anterior, porque é o seguinte, é uma situação meio complexa desta vez, porque geralmente o governo faz essas exonerações, foguete, vão e voltam para conseguir votos no Congresso Nacional. Só que agora é diferente, porque se o deputado não toma posse, ele perde o mandato. Marina, Alexandre e vários outros que nós falamos aqui, eles têm que tomar posse, não tem outro caminho. É esse o regimento, é essa a determinação constitucional. Eles têm que tomar posse, então eles têm que ser exonerados. Tomam posse e depois se licenciam. Se não tomar posse, perde o mandato. Eu não acredito que um deputado tenha tanta coragem de perder o mandato parlamentar, porque sabe que não será demitido no governo Lula. Eu duvido que isso não aconteça. Portanto, desta vez, para a posse, há um certo perdão geral aqui. Agora, é natural, eu acho que é errado esse tipo de exoneração para engordar votos no Congresso. Você, Nelson Kobayashi, seu balanço, Koba, sobre essas chegadas e saídas do Senado. Pois é, a gente vê que saiu 22, mas permanece em 59. Eu acho que esse é um dado até mais interessante, Que da legislatura passada, na verdade, alguns na mesma legislatura, porque no Senado o mandato é de 8 anos, E que renova uma eleição 1/3, outra eleição 2/3 de seus membros, mas a gente tem 59 senadores que permanecerão agora nesses próximos 4 anos. O que é interessante, porque a gente vê uma mudança muito maior na Câmara dos Deputados, uma renovação, O PL fez uma bancada muito grande na Câmara dos Deputados e no Senado essa mudança é mais sutil com esses 22 nomes que deixam o Senado, parte deles indo para os ministérios. Eu acredito que a gente deve acompanhar de perto como vai ser essa relação no Senado Federal, Porque apesar de permanecerem os 59 lá como senadores, o Pacheco está com mais dificuldade de emplacar a sua reeleição do que o Arthur Lira diante de muitos novos deputados. Interessante como está se formando essa questão. A gente tinha tudo para ter uma dificuldade do Arthur Lira diante de novos deputados, E agora a cena está acontecendo no Senado. Eu acho que essa relação do Pacheco com os senadores, ela vai começar a se desgastar no decorrer do tempo, porque ele não soube aproveitar esses últimos anos com tantos senadores que já o elegeram antes para manter força nessa nova gestão frente ao Senado Federal. Você, Mota, queremos te ouvir também sobre a nova legislatura, começa amanhã. Faz parte do jogo da democracia.
do jogo da disputa eleitoral, alguns ganham, outros perdem. Alguns nomes relevantes estão deixando o Senado, né, como Álvaro Dias, que foi derrotado pelo ex-ministro Sérgio Moro. Outro nome que sai é o do José Serra, que tentou se eleger deputado, mas não conseguiu. E há também aqueles que não teriam mandato, mas acabaram assumindo posições importantes no governo federal, como o Alexandre Silveira, que foi para o Ministério das Minas e Energia, Simone Tebet, que foi para o Planejamento, e o Jean Paul Prates, que foi nomeado presidente da Petrobras. Sobre esses novos senadores, pesa uma enorme responsabilidade. Já faz muito tempo que o Brasil não vive um período tão crítico. Os senadores que acabaram de ser eleitos terão 8 anos de mandato. Agora, imaginem tudo o que pode ou o que vai acontecer no Brasil nos próximos 8 anos. Pavinato. Bom, nós tivemos uma grande perda, que é o senador Álvaro Dias, muito combativo, bastante consistente e muito compromissado com as pautas populares, principalmente aquelas abraçadas pela direita ao longo dos últimos 4 anos. O José Serra, né, um grande nome da política brasileira, que infelizmente ele cedeu a uma determinação do PSDB em sair candidato a deputado federal para ser, né, um puxador de votos e acabou que não serviu nem a esse propósito do partido. É uma grande tristeza. Mas daqueles que entram, nós temos 8 que praticamente fazem parte do progressismo, que estão ali na base da chapa vencedora do governo federal. Nós temos 5 eleitos de partidos notoriamente fisiológicos e 14 que fazem parte de um partido que no Senado está se mantendo combativo, e eu falo do PL, mas que na Câmara dos Deputados fez um acordo que eu chamo de Deus e Diabo na Terra do Sol, onde PT e PL se dão a mão em torno da candidatura praticamente única do Arthur Lira. Portanto, eu fico espantado porque quando da eleição da maioria desses parlamentares, tanto na Câmara de Deputados quanto no Senado, a conclusão óbvia foi a seguinte: de acordo com as campanhas, com as bandeiras, com as ideologias, Lula teria um governo não fácil, porque estas bandeiras contrariam aquilo que o governo Lula planeja para o Brasil. Mas vendo tudo o que acontece na Câmara e vendo uma barreira que se ergue da oposição somente no Senado, talvez o que nós precisemos no Brasil é de, repito aquilo que eu disse em um programa anterior, é de mais vergonha na cara. Porque nós não temos uma identidade ideológica, nós não temos uma identidade de pautas, nós estamos vendo uma campanha totalmente imoral para a presidência da Câmara dos Deputados. Inclusive, nós estamos vendo aí a farofa de um ex-secretário que está fazendo uma festa de 2 dias para 200 convidados dos deputados que chegam para que eles votem no Arthur Lira. É uma reedição da farofa da GK para fazer votos para o Arthur Lira. Isso é um absurdo. E ninguém diz nada. Ou existe uma estratégia que o povo não conhece, ou nós estamos em maus lençóis.